Fiéis, nem o Sormani, que é santista aqui, cara, ficou calado, né? Com o absurdo que foi o lance do Santos, que empatou o jogo no final do jogo, né? Contra o Corinthians, que jogou muito melhor. Até ele teve que falar a verdade aqui. Não tem como esconder. Vamos lá. Pessoal, Santos e Corinthians fizeram um jogo morno na Vila Belmiro. Mas se teve um time que mereceu vencer, foi o Corinthians. O Corinthians foi melhor que o Santos na totalidade do jogo, foi mais agressivo, foi mais perigoso, criou mais chances e só não ganhou o jogo porque o árbitro da partida cometeu um erro crasso. No final, marcando uma falta do Gustavo Henrique em cima do Lautaro, que não aconteceu. Mais do que isso, ele deveria ter expulsado o Igor Vinícius e não expulsou. Ou seja, dois erros capitais e favoreceram o Santos que mais uma vez jogou um futebol desse tamanho. E o treinador, hein? Eu convido vocês a assistirem meu vídeo no canal no YouTube, onde eu falo mais sobre o Santos, evidentemente. Mas se você é corintiano, eu dou um destaque para você aqui agora. O Corinthians jogou sem 4 titulares. Memphis, Garro entrou no segundo tempo. Memphis, Garro, que depois entrou, Martínez e o Maicon, que está lá no Atlético, mas era titular do Corinthians até a semana passada, quando terminou a temporada. E mesmo assim, pegando um adversário que está praticamente completo, só não jogou Neymar, numa Vila Belmiro lotada, o Corinthians não se incomodou. Saiu na frente. Tudo bem que a Vila Belmiro lotada também não faz muita diferença, não. A Vila Belmiro lotada é como se fosse uma Neoquímica Arena vazia, vamos dizer assim. Perdeu até um pênalti com o Yuri Alberto. Até um pênalti perdeu. E no final do jogo acabou cedendo um empate. Que frango do Hugo, hein? Pelo amor de Deus. Claro, um erro não justifica o outro. Tá bom? O árbitro errou, beleza. Beleza não, né? O Corinthians tá pé da vida e com razão. Mas o Hugo podia ter feito a defesa, gente. Pelo amor de Deus. Que frango. Tem Ele tem crédito, né? É lógico que a gente não vai passar pano totalmente, até porque foi um lance decisivo no momento ali que dava pra ter pegado realmente. Mas foi um chute muito forte, muito próximo, tinha uma barreira na frente, todo um contexto. Realmente, ele chegou na bola e acabou não tendo força de espalmar, mas o Hugo tem crédito aí no Corinthians. Não tem muito que se apegar nisso, não, eu acho. Santa Bacete. Era pegar aquela bola e acabar o jogo. E o Corinthians vencia por 1-0 e somava 3 pontos no campeonato. Mas não foi o que aconteceu. Arbitragem péssima. Lucas Belotti Canotti, acho que é isso aí o nome dele. Um árbitro FDP. horroroso. Como é que a Federação Paulista de Futebol coloca um árbitro desse para pitar um jogo desse tamanho, dessa envergadura? Não tem tamanho para isso. Não tem tamanho. Acabou o jogo. A torcida do Santos mandou o árbitro para PQP. O dirigente do Corinthians, perdão, a comissão técnica do Corinthians reclamou, a comissão técnica do Santos reclamou, jogadores do Santos reclamaram, jogadores do Corinthians também. Enfim, ele não agradou ninguém. Por quê? Porque ele é ruim. Foi ruim. Foi o destaque negativo da partida. Mas o jogo não foi lá grande coisa. Mas o Corinthians desperdiçou uma grande oportunidade de fazer 3 pontos nesta noite de quinta-feira na Vila Belmiro. Vamos lá, algumas coisas que ele falou, ó, antes da gente prosseguir aqui. O jogo não foi lá grande coisa. Pro Santista, pro corintiano foi sim. O Corinthians dominou o jogo completamente. E eu vi algumas pessoas reclamando aqui que no final do jogo, que no segundo tempo o Corinthians não voltou. Mentira, cara. O Corinthians jogou bem os 2 tempos. Só que no final do jogo, cansou, velho. Normal, começo da temporada, o time cansou. O que não pode acontecer é o time cansar antes, né? Cansar no primeiro tempo, cansar no segundo, desorganizar. Mas jogou bem, controlando o jogo até onde podia. Depois, só se for aquele abafa lá e tal, o que acontece, né? O Dorival começou a botar zagueiro. Mas o time do Corinthians estava tranquilo no jogo ainda. Tranquilo. Nada tinha acontecido de perigoso pro Santos até o árbitro ajudar, né? E, cara, inacreditável, velho. Inacreditável. Mais uma vez acontece contra o Corinthians, né? Lembra contra o Internacional ano passado? O Corinthians ganhando na casa do Internacional. O árbitro deixa o Internacional bater um lateral no campo de ataque. Mas era um lateral, não era um escanteio. E não era uma cobrança de falta próxima ali, não era, sabe? Era um lateral. Era a porra de um lateral. Que o árbitro deixou bater depois do tempo estourar. Né? Tinha passado ali, acho que, sei lá, 1 minuto do acréscimo que tinha dado. Aí tá aqui mostrando esse lance. Tem um vídeo da TNT que mostra, né? Mas aqui mostra exatamente isso aqui. Só que aqui a gente já vê o frame no momento aqui do lance, né? Onde o jogador do Santos pisa no tornozelo do Gustavo Henrique e ficou assim. E a falta foi dele, a falta foi pro Santos que empatou o jogo. Cara, assim, o Santos jogou porcaria nenhuma. O Corinthians dominou o jogo inteiro, fora de casa, jogo difícil. É sempre difícil jogar com o Santos fora de casa.
E o Corinthians fez parecer fácil o jogo. Jogou muita bola. Sempre critico aqui o Dorival Júnior. Mas tem hora que não sei, cara. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu não sei se eu sou justo com ele, se eu tô sendo inocente com relação aos jogadores. Porque não é possível o Corinthians, às vezes, jogar nada, até mesmo dentro de casa, nada, absolutamente nada, mostrar um time totalmente desorganizado e do nada num jogo contra o Santos, fora de casa, na situação mais difícil, contra o Vasco numa final de Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, fora de casa, na semi da Copa do Brasil. O Corinthians simplesmente dominar o jogo, assim, taticamente e tecnicamente dominou também. Eu fico pensando, será que às vezes eu tô pegando pesado demais com o Dorival Júnior e passando muito pano pro jogador? Que eu sempre falo também, o jogador precisa ser cobrado, porque muitas vezes a gente vê o time desorganizado é porque o jogador não tá correndo o suficiente, tá demorando para chegar na marcação, entendeu? Não tá fazendo o que o técnico mandou exatamente. Enfim, e sobre o jogo, sobre esse lance aqui é um absurdo, a gente teria o que falar, né? Teria o que falar. Aí teve uma paradinha que aconteceu aqui na coletiva do Dorival, ó. Olha isso aqui, velho. Imagina isso que na Neoquímica Arena. Quantos jogos de punição o Corinthians teria pegado? Ó. Minha opinião até desclassificatória, porque nós estávamos em uma... O que é que eu imagino? Torcedor soltando bomba no vestiário, não, na sala de coletiva aqui do Santos. Torcedor do Santos soltando bomba aqui. Enfim. Aí espera. Em vantagem. Tá tudo bem. Todo mundo vivo. Pode seguir. Pode seguir aqui. Será na Química Arena vira manchete no dia seguinte, não é não? Até esse resumo aqui do Vessone. Fim da quarta rodada do Paulistão, o Corinthians poderia ter aberto 3 pontos do Santos e estar numa situação mais tranquila estadual. Mas o erro bizarro e revoltante Lucas Caneto Belotti não deixou. Que nunca mais volte a apitar jogos do Corinthians. Vocês percebem que todo ano, tá aqui ó, todo ano o Corinthians deixou de ter 7 pontos para ter 5 pontos, né? Questão ali de faltando minutinhos para acabar o jogo por um erro de um... Ah, velho. Todo ano, todo campeonato, a gente reclama das mesmas coisas em relação à arbitragem. Todo ano. Que as federações colocam árbitros mal preparados e não preparados para apitar jogos decisivos, clássicos, jogos grandes. Todos os anos a mesma coisa. Ou seja, eles não estão nem aí, vai continuar assim, ano que vem vai ter a mesma coisa, depois daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Parece que tudo é feito para gerar polêmica, porque esses caras não são burros, cara. Não são burros. Não é possível que isso aqui seja burrice, de colocar um árbitro tão ruim desse aqui para apitar um jogo desse. Tá? Totalmente descontrolado. Primeiro tempo, o pessoal fala assim, primeiro tempo ele foi bom, tá assistindo na Record. Primeiro tempo ele foi bem e tal. Porque não teve o que acontecer no jogo. O Santos estava morto e o Corinthians dominando o jogo. O Santos não tinha força nem para bater nos jogadores do Corinthians. Então não tinha com o que se esquentar. No segundo tempo, o Santos voltou muito mais pilhado. No segundo tempo, um desespero muito maior. E aí começou a bater, aí começou o Corinthians... enfim, o jogo ficou mais truncado, né? Mas ainda assim, o Corinthians dominando amplamente o jogo. Mudando um pouquinho de assunto aqui, ó. Felipe Melo fez comentário sobre um jogador especial do Corinthians, tá? Ele não falou que foi falta, ele não falou, sabe? Fez de conta que nada aconteceu, mas ele fez um comentário aqui bacana de um jogador que merece destaque, tá? Por esses 2 jogos aí que fez pelo Corinthians, bora ver? Um pouquinho do jogo do Santos e Corinthians, clássico paulista. Eu confesso que eu achei o Santos muito abaixo, muito abaixo. Achei o Corinthians assim bem melhor. O Gabigol salvou, né? O Gabigol salvou o Santos da derrota. Mas aí o Hugo acabou falhando. Não importa, o atacante foi lá, chutou a bola e fez o gol. Então assim, não tem que tirar o mérito do atacante. Agora, Matheus, eu confesso que eu não conhecia esse atleta, Matheus Pereira, que o Corinthians contratou. E fiquei impressionado com esse. Foi o primeiro jogo que eu assisti dele, fiquei impressionado. Que ótima contratação do Corinthians, cara. Assim, o moleque é muito bom jogador, muito bom jogador. Vamos ver daqui pra frente, né? Mas ó, que contratação. É isso. Tamo junto, tô aqui assistindo o Fluminense Nova Iguaçu. Ó, tá aqui. E ele teve a nota maior
dos jogadores em campo do Corinthians, tá? Foi o Matheus Pereira, tá aqui. E jogou muito mesmo. O André também jogou muito bem, tá? Muito bem. Poderia ter uma nota até um pouquinho maior também. O Carrilho ainda meio sonolento. Cara, o jogo não tem o que reclamar dos jogadores do Corinthians, sinceramente. Quem ficava, fulano jogou nada, fulano ciclano, não tem o que reclamar. O Carrilho jogou bem. Pois é. Só que o resultado interfere muito na opinião das pessoas. Se o Corinthians tivesse vencido o jogo, provavelmente todo mundo aqui teria uma nota maior. Apesar da culpa do empate não ter sido dos jogadores do Corinthians. Não foi. Tá? Gustavo Henrique não fez a falta. Entendeu? E o Somani ele falou bem ali por que o Igor Vinícius não foi expulso. Né? Aí pode argumentar falando que ele não era o último homem, tinha um jogador na cobertura, beleza. Até vai. Mas aquele lance ali da falta é absurdo. E o Corinthians jogou muita bola mesmo, tá? Em um esquema e uma formação, cara, diferente, né? Que funcionou muito. Muito, incontestável isso. Impressionante. Isso daqui é mérito do Dorival. Onde é que vocês imaginar aqui uma formação dessa? Né? Muito bem mesmo. O Yuri Alberto jogou muito bem. Enfim, jogou muito bem. Perdeu o pênalti ali, mas é porque não é o Yuri Alberto que tem que bater pênalti no Corinthians. Bota o Bidon pra bater, entendeu? Bota outro jogador pra bater pênalti, cara. Deixa o Yuri Alberto um pouquinho, porque o Yuri Alberto não tá fazendo gol de pênalti, tá mal, assim. Ele fazia antes, é porque depois começou a perder, não parou mais, né? Mas não era assim, não. Entendeu? E eu tava vendo até um comentário, do Kroos esses dias falando que o Yuri Alberto é sem noção, assim, em relação a... Tipo, ele perde um gol e sai rindo e tal, então sai de um jeito que não parece não ter sentido perder o gol. Isso daí também é bom. Não é só ruim. Na verdade, eu acho mais positivo que negativo. Porque aquilo ali não mostra que ele tá debochando, que ele não tá se importando, mas que ele não tá se abatendo. Porque o Yuri Alberto é aquele cara, ele pode perder 1000 gols durante o jogo. Mas ele parece que ele mantém uma concentração que ele pode, a qualquer momento, decidir o jogo. Ou decidir um jogo que ninguém imagina que ele vai decidir. Ontem, velho, que jogadas que ele fez, né? Jogadas. O golaço que ele fez. E vai ficar apagado por causa do resultado negativo e do árbitro também. Que estragou o jogo, né? Do Corinthians e dos... Estragou o jogo, né? Porque era pra ser 1-0 pra nós. Enfim, pessoal, comenta a opinião de vocês aí. O que vocês acharam de tudo isso aí. Tamo junto. É nóis. Vai, Corinthians.